Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Universo Vibrar, onde aqui você encontra a frequência do curar. Eu sou Kelly Redígulo, sou terapeuta, mentora, criadora do Método Vibrar e da Mesa Radiônica Apométrica Universal, que é essa ferramenta aqui, uma ferramenta de cura que foi canalizada, que foi criada com muito carinho, dentro dos pilares da radiestesia, da radiônica, da apometria e da geometria sagradas. E com essa ferramenta aqui, a gente trabalha a cura de dentro para fora. Então, eu te ajudo a ser a cura e a curar. E olha só, e por falar em cura e curar, hoje eu quero trazer para vocês um tema muito interessante, que é felicidade. E quando eu falo em felicidade, não é só naquela música do Fábio Júnior, né? Que eu pelo menos, nossa gente, eu era super, até hoje eu sou fã do Fábio Júnior, com aquela música lá, felicidade brilha no alto como uma estrela. E aí, eu não sei se isso acontece com vocês, mas para mim, eu achava que a felicidade era algo muito distante de alcançar. Era algo que talvez eu não era merecedora de alcançar. Embora eu sempre tive comigo o desejo de ser feliz. Então, uma das coisas que eu falava que era o meu maior sonho era ter paz e ser feliz. Porque na minha cabeça, se eu estivesse em paz, eu estaria feliz. Só que o que acontece com a gente? A gente começa a achar que a felicidade é algo externo. E a gente começa a precisar de validação. A gente começa a precisar do comportamento do outro para ser feliz. Quando, na verdade, a felicidade é um estado emocional que está dentro de nós e que depende de nós mesmos. Eu não sei se você, quando era criança ou quando estava lá na sua adolescência, você ouvia assim, cuidado, hein? Porque se você está rindo muito, você vai chorar. Se rir muito na sexta, vai chorar no domingo. Já aconteceu isso com você? Pois eu ouvi muito essas frases da minha infância. E sabe o que acontecia? No domingo eu realmente chorava. Por quê? Porque a gente fica acreditando naquela verdade. Então, eu cocriava alguma situação que ia fazer no domingo eu realmente ficar triste, chorar, porque é o nosso estado emocional. A gente cocria com o Criador. Né? Nós somos deusinhos, nós somos deusinhas. Então, tudo que a gente experiencia, ele já veio através do nosso pensamento. E a gente acabou se conectando com o quê? Com aquilo que a gente está sentindo. Então, eu atraio aquilo que eu sinto. Então, o primeiro passo para eu despertar para essa tão sonhada felicidade é eu achar o padrão de felicidade dentro de mim e me conectar com esse sentimento. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, Revelação da Luz e das Sombras, que é do Luiz Gasparetto e do Lúcio Morigi. E ele fala assim, saber ser feliz. Na realização não há ansiedade. Você não sai por aí ávido atrás de motivos para o deixar infeliz. Há paz na realização, porque a realização vem da alma. E a alma é a pura paz e harmonia. Ao contrário, o mental é ansioso e você acha que quando realizar uma série de conquistas será feliz. Ou seja, a gente enxerga a felicidade como algo distante, mas a felicidade é um estado interior. E ele fala aqui no livro, a felicidade é um estado interior resultado da capacidade de gerar bons estados da alma. Só é feliz quem sabe sê-lo. Então eu me lembro que teve um dia que eu fui caminhar no parque e eu tinha saído do parque porque o tempo começou a fechar e eu vi que ia chover, né?
E aí eu estava caminhando na calçada, indo para minha casa, e começou a cair aquele toró, né? E eu falei assim, caramba, nossa, tô me molhando toda, esqueci o guarda-chuva. E aí veio uma coisa dentro para mim e falou assim, comemora a chuva, traz a alegria. E eu comecei a, tipo assim, sabe aquela história, meio que dançar na chuva? Comecei a pular, assim, dar risada. Nossa, quanto tempo eu não tomo um banho de chuva? Meio que comemorando aquela energia da chuva que estava caindo ali, aquele toró, e os carros passando, e aí o pessoal vendo eu, né, meio que comemorando, assim, com aquela alegria, os carros passavam e buzinavam. Então, olha só, eu consegui acionar um estado de felicidade mesmo distante do desafio. E por que que eu estou falando isso? Por quê? Porque a gente só realmente cocria aquilo que a gente deseja quando a gente está vibrando no quê? No entusiasmo, quando a gente está na alegria. E para a gente acionar o entusiasmo, a alegria, a gente tem que encontrar esse estado interior de felicidade dentro de cada um de nós. E quando a gente acha esse estado dentro de cada um de nós, automaticamente a gente vive o padrão da felicidade. Ah, Kelly, mas nada é eterno. Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste, e isso é muito comum. Até mesmo porque a gente está aqui num planeta de terceira dimensão, não é verdade? E a gente está num processo do evoluir. O aprendizado, ele é diário, ele é a cada momento. Agora eu pergunto para você. Você se sente triste às vezes? Você se sente mais triste ou mais feliz? Como que está o equilíbrio dessas emoções dentro de você? Eu quero dar um exemplo simples. Vamos supor que você chegou lá no teu trabalho, onde você vai todos os dias. E naquele momento que você chega para trabalhar, o teu chefe olha pelo vidro e fala assim, faz assim com a mão, né? Te chama. Qual é o primeiro pensamento que vem? Nossa, meu chefe está me chamando porque ele vai me dar um aumento de salário. Nossa, o que será que aconteceu que o chefe está me chamando logo cedo? Ou seu pensamento é, será que eu vou ser mandado embora? Então, olha só, a tua mente ela vai devagar. E o que vai realmente se conectar ali é a emoção. E às vezes você já se antecipou a algo que nem é. Porque você já passou a vibrar no quê? No medo, na ansiedade. Então, quando o chefe te chama e você abre a sala e ele fala assim para você, oh, não, eu esqueci de te dar um recado. Ontem, a moça do RH falou para você que você esqueceu de trazer a sua carteira de trabalho para atualização. E aí você sai da sala dele e fala, ai, que alívio, eu pensei que eu ia mandar embora, ser mandado embora. Vocês estão entendendo como a gente tem uma tendência a puxar para o negativo? Você quer a felicidade, mas você se conecta com o medo, com a ansiedade, porque é o padrão que você está vibrando. Como é que você quer colher o resultado de uma situação feliz se você está vibrando na falta? Então, a gente tem que começar a trazer esse despertar, essa virada de chave da nossa consciência. Aqui no livro, eles ainda falam assim, ó, há pessoas que encontram realização em fazer algo para os outros, em cuidar de um jardim, em cozinhar uma comida, em ensinar, independente de um retorno monetário. A realização não depende do que se faz, mas como se faz. A realização é individual. Cada um tem determinadas coisas na vida que vão produzir a realização. A realização pode estar em qualquer atividade, seja humanitária, tecnológica, científica ou comercial, com ou sem retorno financeiro. Então, olha só, tem pessoas que são muito felizes se doando, e tem pessoas que se doam e são infelizes. E tem pessoas que não se doam e que não são felizes. Olha só,
Como é que é isso? Então, a felicidade é um estado da nossa alma. É a mesma analogia que a gente faz assim: nossa, o dinheiro traz felicidade? Você acha que o dinheiro traz felicidade? O dinheiro, ele te proporciona situações, né, de momentos que vão te manter numa vibração que você já está. Então, não é o dinheiro que vai te deixar feliz. Porque você encontra relatos de pessoas muito ricas que são depressivas. E pessoas que são pobres e que são extremamente felizes. Então, a felicidade é um estado da sua alma. Ela não está vinculado ao seu estado material. Ah, Kelly, mas o que você está falando aí não faz muito sentido para mim. Por quê? Porque é lógico, se eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo que eu quero, eu posso ir nos lugares onde eu tenho vontade de ir, eu posso realizar os meus sonhos. Agora, você não pode realizar os seus sonhos? Você não pode ser feliz com aquilo que você já tem? Para que o que você não tem chegue até você? É aí que está o segredo. A felicidade, eu repito, é um estado na nossa alma. É um estado de alma. Então, eu primeiro preciso ser feliz para experienciar a felicidade, para ter a felicidade. E ser feliz é eu poder estar ali, com a minha própria companhia. É eu poder estar ali assistindo um filme. Eu poder estar ali comendo uma pipoca, mesmo que sozinha. Eu poder estar ali num parque, olhando uma criança brincar ou um cachorro brincar. Então, a gente tem que começar a trabalhar essas definições do que realmente eu acredito. Quais são os meus valores? O que eu busco na minha vida? Eu busco ser rico ou eu busco estabilidade financeira? Só que para eu ter a estabilidade financeira, eu preciso ser a riqueza. E a riqueza está naquilo que eu já tenho. Então, quando a gente busca lá a passagem de Jesus, né, que é mais fácil uma agulha passar lá por um buraco do camelo lá, que chama, né, aquele buraquinho pequenininho, do que um rico entrar no reino dos céus. É porque você ter uma riqueza e você não fazer o uso de forma sábia, você está fazendo o quê? Você não está cultivando a sua semente. Então, essa distância que a gente cria conosco mesmos, ela atrapalha a gente de viver quem? A tão sonhada felicidade. Que a felicidade é igual a música do Fábio Júnior, brilha no alto como uma estrela. Só que ela está brilhando, ela está te iluminando. Então é algo que está ali, ó, intrínseco, é você sentir o brilho. Não é você olhar para o brilho da estrela achando que é algo surreal que você nunca vai enxergar. E quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente começa a mudar padrões na nossa vida. Imagine que você está ali tanto tempo esperando um relacionamento. Você está sozinha, você está ali sozinho, você está querendo achar uma pessoa ideal. Só que essa pessoa nunca chega. E sabe por que essa pessoa nunca chega? Porque você ainda não marcou um encontro com você. Você não marcou um encontro com você. Você não olhou para você, você não identificou em você as suas qualidades. Você não olhou para você e falou assim, cara, você é incrível. Né? Vocês acharam que eu ia falar um palavrão aqui. Cara, você é incrível. Você é uma mulher maravilhosa, você é um homem maravilhoso. Então, quando a gente começa a olhar para a gente com um olhar diferente, a gente começa a atrair olhares. Você já viu que, assim, às vezes você fala assim, nossa, quando eu tô sozinho não aparece ninguém. Quando eu tô namorando, chove na minha horta. Por quê? Porque você tá se sentindo feliz, né? Você tá se sentindo amado, você tá se sentindo amada. Então, quando a gente começa a valorizar a nossa essência
de ser, a gente se eleva. E quando eu falo se elevar, eu estou falando no estágio vibracional, gente. Por quê? Porque tudo no universo vibra. Nós somos seres vibracionais. Então, quando eu falo assim para você, nossa, eu tenho uma ferramenta que é a mesa radiônica apométrica universal, que ajuda você a limpar processos. Então, olha só, se eu tenho dentro de mim que eu não mereço um relacionamento, que eu não mereço ser feliz num relacionamento, vocês acham que eu vou ser feliz? Não. Porque eu estou carregando o quê? Crenças limitadoras que me impedem realmente de ser feliz. Então, quando eu falo que essa ferramenta é uma ferramenta de cura, que traz a cura de dentro para fora, ela, de uma forma, né, através da radiônica, eu vou movimentar essa energia que está parada. Eu vou movimentar tudo aquilo que me impede de viver o melhor. E aí eu me lembro, né, de tantas passagens da minha vida que eu bloqueei coisas de acontecerem porque eu não me achava merecedora de estar naquele lugar, de estar com aquelas pessoas. Porque a gente coloca, sabe o quê? A gente coloca uma barreira. É muito legal aquela passagem, né, quando lá no Antigo Testamento, que Deus fala com Josué, né, e pede para dar 7 voltas ali nas muralhas de Jericó. E aí as muralhas elas desabam ao chão e eles conseguem invadir ali a cidade. E quando a gente traz isso para a reflexão do nosso intrínseco, a gente começa a refletir, a gente para pensar assim, essas muralhas, elas são parte nossas que estão ali, ó, endurecidas. Que quando a gente trabalha a repetição, quando a gente trabalha a limpeza de tudo aquilo que eu estou carregando, daquela bagagem, daquele peso que eu não preciso carregar mais, eu quebro essas muralhas. E aí eu me abro para viver um novo relacionamento. Aí eu me abro para viver ter um emprego onde eu me acho merecedor. Eu me abro para comprar aquele carro novo. A gente quer tanto ter a casa própria, né? Que eu sei que é o sonho de muita gente, a casa própria. Mas eu não tenho coragem de entrar num estande de venda para perguntar quanto que custa um apartamento. A gente quer tanto ter aquele carro zero, mas eu não tenho coragem de entrar na concessionária e perguntar quanto que custa. E sabe por que eu não tenho coragem? Porque eu acho que aquilo não é para mim, porque eu não sou rica. E aí, quando eu penso dessa forma, eu entro num padrão de tristeza. Porque aí entra num campo de desigualdade. E a minha alma entristece. Porque eu começo a achar que eu não tenho capacidade para ter isso. Eu não sou merecedor de ter isso. Então, olha só, quando a gente vem falar desse estado de felicidade, ainda aqui no livro que ele fala, né, sobre saber ser feliz, que é esse livro Revelação da Luz e das Sombras, porque nós temos os dois, né? Nós temos a luz e a sombra. E as duas precisam estar no equilíbrio para a gente conseguir trazer o movimento, porque a sombra está ligada à nossa força material. E a luz está ligada nessa nossa força cósmica, que isso eu explico muito bem quando você se torna um vibrante. Quando você vem para o método vibrar, você vai aprender sobre essas dimensões, sobre esses estágios, né, da consciência, onde a gente tem aí os níveis, o nosso corpo, o mental inferior, o mental superior, e aí a gente passa a entender um pouquinho sobre essas questões, que a gente fica na dúvida, mas peraí, como será que eu tô? Em que parte que eu tô? Será que eu tô ali presa na minha sombra e não tô me conectando com a minha luz? Será que eu só tô achando que eu sou luz e eu não estou me conectando com a minha sombra? Só que eu preciso da sombra e eu preciso da luz, porque o universo é dual.
E se a gente estudar o caibalho, a gente vai ver que tem o que? As polaridades. Tudo tem 2 polos, positivo e negativo. E o que a gente busca? O equilíbrio. Essa é a grande sacada. E aí, ele coloca assim, é tarefa individual descobrir o que deixa a alma feliz. As coisas que vêm de dentro provocam realização. Dizem respeito ao seu jeito, à sua individualidade. Você tem feito muitas coisas nessa vida, não é verdade? Agora eu te pergunto, essas coisas que você tem feito, elas foram satisfatórias? Mas sentir-se realizado é outro papo, porque muitas vezes não foi trabalho que o realizou. Saber que você foi capaz de fazê-lo realizou mais do que o próprio trabalho. Você fez, bem feito, lhe deu dignidade, uma realização interior. Saber que você é uma pessoa capaz de lidar com uma série de elementos e se deu bem e aprendeu. E aí ele fala assim no livro, poxa, isso foi legal, você se sentiu completo. Poderia fazer qualquer outro trabalho, talvez não fosse aquele com o qual você se identificasse mais, mas a execução dele teve mais consequências realizadoras que para você foi uma conquista. Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é você começar a comemorar cada vitória. Cada detalhe, cada conquista a gente tem que comemorar. Então você ganhou uma bala do seu amigo, gratidão, uhul! Olha, eu estava querendo tanto um docinho para adoçar minha tarde e eu ganhei essa bala, uhul! Você está mudando o estágio, você está entrando no campo da felicidade. Então esse é o grande segredo. É de dentro para fora. É você, assim como a música do Fábio Júnior, saber que brilha no alto como uma estrela. Mas a luz, ela está dentro de você. Então, se eu não me conecto com a luz do brilho daquela estrela, a felicidade não chega, porque a felicidade é algo que está dentro de mim. Então, eu quero convidar você que está aqui a trabalhar essa felicidade dentro de você, de dentro para fora. Faz uma lista do que te faz feliz e do que não te faz feliz. Faz um balanço daquilo que te dá alegria e que não te dá alegria. E aí você começa a descartar lugares, pessoas. Por quê? Porque não estão mais na mesma frequência que você. Quando você começa a trabalhar isso, você percebe que o teu padrão vibracional ele vai elevar. Porque você vai passar a conviver com pessoas que merecem estar com você. E você vai atrair também pessoas que estão no mesmo campo vibracional, vibrando na alegria. E quando a gente está na vibração da alegria, do entusiasmo, a gente cocria com o Criador. A gente realmente atrai aquilo que a gente deseja. Certo? Então, olha só, passou tão rápido, né? Passou tão rápido, mas foi tão gostoso esse despertar da felicidade que a gente tem que trazer de dentro para fora. E eu quero te convidar para me seguir nas redes sociais, no @KellyRedígulo, KE2LI, e também no YouTube, que agora a gente tem um podcast Viver é Mágico, a gente tem também o quadro Limpa, Equilibra e Harmoniza, que você pode participar, é gratuito. Se você for de São Paulo, eu vou na tua casa, vou limpar, equilibrar o ambiente, vou com a mesa radiônica. É só você ir no link da bio do Instagram e lá temos todas as informações, certo? E é isso, gente. Eu quero agradecer cada um de vocês que ficou aqui comigo no programa. Faço live todos os dias, 7 horas da manhã. Você que quer fazer um atendimento comigo, é só ligar no 11 99559 1018, 11 99559 1018, e eu estou esperando você, certo? E quero finalizar com aquela frase mágica. Não esqueça de vivenciar cada minuto da sua existência. Sabe por quê? Porque viver é mágico! Tchau, gente. Gratidão. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Universo.